Estamos... Vivaço! Diretamente aí, bicho. Começando aqui agora, falando com a galera aqui no Insta, já mandando. Estamos ao vivo, aqui com o Ângelo Branco, Pedro Harter do nosso canal, para dar continuidade aí na segunda parte da nossa live. E hoje hoje a gente vai falar sobre as resoluções, então, desses problemas apontados na primeira live. Primeiramente, deixa eu apresentar o nosso convidado, mais do que especial, Ângelo Branco, que é professor, biólogo e divulgador científico, que é o que a gente vai falar muito hoje sobre divulgação científica. E é isso aí, seja muito bem-vindo, Ângelo Branco. Hoje no jogo de volta para você, né? E hoje pra gente jogo de volta. Salve, salve, Pedro. Salve, salve, Ghisone. Salve, Ciência em Si. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Né? Como o Ghisone disse, é o jogo de volta. Estamos aí para a gente conversar, né? A gente trabalhou na primeira live lá na terça-feira, falando um pouco dos problemas, né, da ciência que a gente enfrenta hoje. A gente fez um apurado ali, né, dos últimos 20 anos, o que é que está acontecendo com a ciência brasileira, com o financiamento da ciência, com a visão, né, que as pessoas têm da ciência brasileira, sobretudo porque a ciência hoje está em pleno destaque, né, no noticiário aí todos os dias, está sendo colocada em xeque, sobretudo por conta da pandemia de Covid-19, né, que está ocorrendo. O Brasil, infelizmente, está num protagonismo terrível em relação à pandemia, né, os maiores índices de contaminados e de mortes, infelizmente, o Brasil está aí liderando, e a ciência é sempre posta em xeque em relação a isso. Então a gente vai justamente hoje conversar, né, para discutir aqui quais são as soluções que a ciência brasileira precisa, né, para se desenvolver ainda mais, para solucionar, né, resolver os problemas sociais, os problemas da sociedade, das pessoas no nosso país. Perfeito, assim, bem isso. Para quem não viu, na semana passada, terça-feira a gente fez a primeira live, que foi lá no canal do Ângelo, recebi a gente muito bem, foi maravilhoso, e hoje a gente trouxe ele para cá para debater e discutir os pontos e dar soluções, na verdade, para os pontos que a gente abordou lá. Então, igual o Ângelo falou, lá a gente falou sobre dinheiro, falou sobre negacionismo, falou sobre os problemas das instituições públicas, de tudo a gente abordou, falou, citou lá, e lá vai ter provavelmente muito mais dados, muito mais detalhes, que hoje a gente vai trazer aquela coisa mais assim, tá, a gente tem tudo aquilo lá, como é que a gente resolve, como é que a gente trabalha, como é que a gente trata, a gente como divulgador científico, como pesquisador, como pessoas da ciência, pessoas que estão dentro, e até mesmo as pessoas que vocês que assistem a gente, que não são da ciência, da academia, como é que podem ajudar a trabalhar, lutar por isso, com isso, e quais são os impactos na nossa vida e na vida dos outros. Igual o Ângelo falou, esse ano de pandemia a gente conseguiu ver muita coisa, qual que é a importância desse financiamento, qual que é a importância de você discutir ciência, debater ciência, levar a ciência para todo mundo, mostrar como é que eu descubro o que é verdade, o que é mentira. Então isso tudo hoje vai ser debatido, apresentado, falado hoje com muito mais. E primeiramente eu queria falar um pouquinho mais desse nosso querido convidado, que é o Ângelo Branco. Ele é um divulgador científico maravilhoso, faz incríveis vídeos, o canal dele está aqui na descrição, sigam ele no YouTube, no Instagram, ele faz, cara, um conteúdo muito legal. Diferente da gente, ele é biólogo, ele trabalha mais nessa parte da biologia, mas ele tem assuntos diferentes, assuntos diversos, assim, a gente recomenda muito. E é isso, assim, se você quiser falar um pouquinho mais sobre você, Ângelo. Pois é, né, o meu canal, ele é meio caótico, né, ele, assim, ele vem abordando assuntos bem diversos, mas de certa forma eles são todos conectados, né. A gente tem falado muito da questão ambiental aqui local, daqui de Recife, né, daqui de Pernambuco, mas a gente também tem falado da política nacional, a gente tem falado da política local, a gente tem ido em algumas comunidades, recebido, né, a nossa troca com a comunidade, né, com os seguidores, é bem legal que o pessoal manda para mim alguma coisa, alguma denúncia de caráter ambiental,
né, de caráter político. Então, o canal ele fala de muita coisa diferente. Eu sigo um pouco assim, remando contra a corrente do que a gente vê geralmente no YouTube, né? Então, a gente fala de educação, a gente fala sobre ciência, a gente fala sobre política, a gente fala sobre meio ambiente. São os principais focos que a gente tem seguido no canal, principalmente em 2020 e em 2021. Mas o canal é caótico, né? Ele traz outras coisas também do meu universo, né? Um dos quadros que a gente tem lá, que é o vídeo de professor, que eu falo um pouco do meu cotidiano, faço algumas reflexões, mas também tem vídeos mais antigos que eu estou degustando cervejas, por exemplo, né? Mostrando aí um pouco do meu universo, do que eu gosto e tal, enfim. Eu também toco um pouco, né? Faço um pouco de música, e aí fica essa coisa bem caótica mesmo no canal, né? Aí dá para ver o canal do Ângelo, maravilhoso. Isso. Cara, nem me lembrava que tava em destaque esse vídeo aí. É isso aí. E assim, em 2020 a gente focou bem no canal por conta da pandemia, né? Já era um projeto que eu tinha de fazer como fosse uma espécie de podcast para conversar, né, com as pessoas, e a pandemia, de certa forma, ajudou isso, porque aí a gente tem a possibilidade, né, de estar conversando remotamente, torna as coisas muito mais fáceis, e aí eu foquei na política local aqui, né, que a gente teve as eleições municipais, entrevistei candidatos a vereadores, candidatos a prefeitos, aqui na minha cidade, né, que é Jaboatão dos Guararapes. Apesar de ser uma grande cidade, né, da região metropolitana aqui, não tinha horário eleitoral. E aí surgiu a ideia de, não, vamos reunir os candidatos a prefeito e fazer como é que se diz, um debate no meio, assim, de estilo da televisão, né, misturado com um pouco da linguagem da internet, e vamos trazer esses candidatos para conversar, para discutir a cidade e tal, numa possibilidade assim de mostrar para as pessoas quais são os candidatos. A gente tinha uma quantidade de candidatos muito grande, né? Assim, não foram todos que aceitaram, né, o convite e tal, mas a gente fez 2 debates, né, no iniciozinho da campanha eleitoral e no final. E como não teve segundo turno, a gente não fez o debate do segundo turno, mas assim, foi bem legal, bem movimentado. Eu comentei também as questões todas da apuração dos votos, enfim. A gente faz esse trabalho bastante para a política, que foi em 2020, continua em 2021, mas nos últimos tempos a gente tem feito aí um trabalho mais voltado para a questão ambiental, né? Todo dia, toda semana aqui no litoral de Pernambuco como um todo, a gente crime ambiental em cima de crime ambiental, né? Toda semana é uma tartaruga morta em alguma praia de Pernambuco. E nas últimas semanas a gente fez uma grande live com os coletivos de meio ambiente aqui, que foi uma live bem legal também, justamente para a gente construir essa discussão sobre os fatores ambientais aqui e discutir justamente o que se fala, né, assim, porque a gente tem a propaganda muitas vezes das. Ixi, é uma travadinha. Alô. Salve, Ângelo! Acho que tem um pequeno probleminha na internet. Coisas da internet, perdão. E a gente vem sempre desmistificar, né, o que está na propaganda lá da prefeitura, né, que às vezes, inclusive, tem assim, coisas absurdas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista científico, né, que a gente vai lá e mostrar, olha, não é bem assim, né, vamos entender. A mais recente que a gente tem lá é que estão construindo, né, 2 quadras, uma com concreto
em uma região que é de desova de tartaruga, né? Aí vem toda uma questão também de orientação, né? De educação. Dizer, olha, meu irmão, velho, não pode construir numa área que é de restinga, numa área que é de mangue, numa área de desova de tartaruga. A própria prefeitura fazer isso, sabe? E a gente tem buscado sempre essa coisa mais educativa também, dizer, olha, né? Como é que as coisas funcionam, como é que deve ser de fato, né? A legislação está aí, tem que ser obedecida. E tudo isso dentro de um rigor científico, das informações de fato, né, serem tratadas de maneira séria, de fato, científica. Né? Cara, eu não vou cair mais. Eu queria até parabenizar, cara, o seu canal aí, sensacional. Acho que principalmente esse trabalho aí investigativo, né, é muito bacana. Então, e tem legal também que tem várias vertentes aí, tem até você degustando cerveja, também as suas paródias, que eu acho muito legal, muito bacana, que é outra maneira também da gente poder abordar a ciência fora da maneira que a gente conhece, deixar a ciência mais interessante, mais bacana, mais próxima. Então, pessoal, se inscreva aí no canal do Ângelo Branco, se vocês ainda não são inscritos. E hoje, inclusive no canal dele está a primeira live que a gente fez, né, que foi sobre a gente falar sobre os principais problemas atuais da ciência no Brasil, certo? E hoje, no Jogo de Volta, aqui no canal Ciência em Si, a gente quer trazer prováveis resoluções, ou seja, a gente falou dos problemas, apontou os problemas, né? E tem 3 principais vertentes que a gente apontou, ligadas a investimento, ligada a negacionismo, e ligada à fuga de cérebros. Então, basicamente, 3 vertentes, a gente discutiu muita coisa. Se você não pôde nos assistir na terça, fica tranquilo que tá salvo, beleza? Assiste depois dessa live lá no canal do Ângelo Branco. E hoje a gente veio, então, para discutir um pouco as resoluções, né? E aí, novamente com o Ângelo, né? Um prazer imenso com o Pedro, do nosso canal aqui, esse rostinho conhecido por aqui já também. E é isso. Então, acho que o primeiro tópico, né, em contrapartida que a gente falou na primeira live, é dinheiro, né, a parte polêmica. Né, e queria perguntar para o nosso convidado, para o Ângelo Branco, aí, que é professor, né, atua como professor no Estado e tudo mais. E a minha dúvida é o que você acha do ponto de vista de investimento de dinheiro, tanto no ensino no geral, se você acha que está sendo investido da maneira correta, e principalmente o que você acha a respeito da remuneração dos professores, né, tanto do ensino básico como aí do ensino médio no Estado, né? Maravilha, perfeito. A situação no Brasil em relação ao investimento em educação sempre gera muita polêmica, né? Tem muita gente que acha que, né? Tem gente que acha que o Brasil gasta muito, né, em educação e não tem os devidos resultados. E a gente tem que fazer uma análise muito responsável em relação a isso, em cada esfera de ensino, né? Porque a gente, no Brasil, os investimentos, muitas vezes, eles devem ser levados em consideração, e não são, na verdade, né? Não são levados em consideração os fatores locais, né? Os fatores sociais muito importantes. Não adianta você ter uma escola relativamente equipada se o público que recebe, né, as aulas, né, que recebe toda a cultura escolar, ela não está preparado do ponto de vista social, né? A gente recebe aluno que à tarde, por exemplo, a aula começa 1h da tarde e o aluno chega sem almoçar, por exemplo, né? Não tem alimentação, de fato. Muitas vezes o aluno não consegue chegar na escola porque simplesmente não tem passagem de ônibus, né? Isso eu estou falando do ensino básico. Muitas vezes o aluno, ele é de uma comunidade, mas a escola está em uma comunidade diferente, então ele precisa se deslocar, né? Volta e meia eu conversando com o aluno dizendo, não, professor, que eu consegui aqui essa bicicleta emprestada com o vizinho e vim para a aula hoje. Mas amanhã talvez ele não consiga, né?
vir para a aula, não tenho dinheiro da passagem, professor. E, né, ou seja, todos esses fatores, quando a gente fala em investimento em educação, devem ser levados em consideração. Isso eu estou falando de educação básica, né? Mas na educação superior é a mesma coisa, né? A gente teve um avanço muito grande no ensino superior brasileiro com o processo de descentralização das universidades, principalmente as universidades federais, ou seja, o aluno, pegando aqui o exemplo de Pernambuco, né, um estudante que mora no sertão, por exemplo, né, há poucos anos atrás, há 20 anos atrás, por exemplo, ele teria que se mudar para o Recife, arranjar, né, moradia para poder estudar na Universidade Federal, na capital, né, Recife. Hoje, o aluno ele já pode estudar nas universidades, nos polos, né, universitários que você tem no Agreste e no Sertão, né, ou seja, levando, inclusive, o desenvolvimento, né, tecnológico e científico para aquela região. Isso, inclusive, eu achei muito legal. Teve um evento da graduação que eu fui para Pernambuco, em 2013, e foi muito legal que foi um evento nacional do PET, Programa de Educação Tutorial, e, cara, eu achei sensacional que ele foi organizado por duas universidades, não só pela Federal de Pernambuco, como pela Federal Rural de Pernambuco. E até então, eu não sabia da existência de federais rurais, né? E eu achei, cara, sensacional. Eu achei sensacional mesmo. Pois é, a Universidade Federal Rural e a Federal de Pernambuco, elas são universidades irmãs, né, universidades parceiras. As duas têm sede, né, no Recife, né, relativamente próximas, inclusive, mas todas as duas já têm, né, extensões no interior do estado e pautados também assim, no que é o desenvolvimento local. Por exemplo, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, ela tem um polo lá, por exemplo, em Garanhuns, né, no Agreste pernambucano, que aí ele está focando em alguns cursos em relação à economia local, né? Por exemplo, a parte de zootecnia, de veterinária, para o desenvolvimento, né, econômico da região lá, com gado, por exemplo, é só um dos exemplos. Assim também como a Universidade Estadual, né, a UPE, a Universidade de Pernambuco, que também tem polos, inclusive de formação de professores em várias cidades, né, da Zona da Mata, do Agreste também e tal. E isso foi assim, uma revolução do processo de ensino e aprendizagem e desenvolvimento local, né, no estado que aconteceu. E, ou seja, além também do investimento, né, da disponibilidade de bolsas também para universidades privadas, né? Então a gente tem o crescimento tanto do setor privado do ensino superior quanto das universidades públicas, federais e estadual também, né? Então foi um boom muito forte, muito importante e infelizmente nos últimos anos a gente tem tido cortes violentos em relação a isso, né? Principalmente no que se diz respeito à pesquisa. Eu quero até falar, tem um gráfico aqui muito interessante, cara, que fala exatamente sobre o que você comentou, né, a respeito da gente achar que se gasta muito, né? Não, mas o Brasil gasta muito com educação e tudo mais. Porém, né, tem um outro fator que é o seguinte: mas e quanto que a gente está gastando por aluno? Né? Que é uma outra história. Né? Que é uma outra história. Ou seja, e o Brasil, ele na verdade, ele tem gastado perto dos países aí, as G20, dos 30 principais países, o Brasil é um dos últimos com a quantidade de gastos por aluno, tanto no ensino público no geral, desde lá do ensino básico até o ensino superior. Então, a gente tem essa ideia de que não, o Brasil gasta muito com educação, de uma maneira geral, com o PIB, como a gente falou terça, né? Só que, do ponto de vista por aluno, ele ainda gasta muito pouco. E é o que você comentou, poxa, tem aluno que chega e não tem merenda, entendeu? Tem aluno que muitas vezes não tem a locomoção ali, né?
Ou seja, para ele é realmente um esforço muito grande, né? Ele conseguir, ele ter que estudar. Infelizmente, né, até o Hermes e Renato brincou, fez uma charge há vários anos atrás, a época sobre o Charlinho, né? Porque o Charlinho tem que pegar não sei quantos ônibus, tem que atravessar rio, não sei o quê, fazendo uma sátira com isso. Só que, cara, infelizmente é uma sátira que é real para muitas pessoas. E isso é muito triste, né? É aquele momento que o humor acaba tocando em algo que infelizmente é muito real para muitas pessoas. Então, se alunos tivessem, né, o direito a transporte, fosse investido mais até na própria questão de contraturno, né, o contraturno profissionalizante, que a gente vê em muitos países, né, como uma saída muito boa para o aluno já sair do ensino médio e do fundamental, às vezes, com uma noção mínima de, no caso deles lá, de mecânica, marcenaria, de floricultura, se não me engano, tem alguns treinamentos que, assim, em contraturno, ou seja, já dá o fator profissionalizante, o governo investe um dinheiro, consequentemente vai ter um retorno disso, né, porque também o governo fala assim, pô, mas eu invisto e não vejo retorno. Não é assim que você não vê retorno. As coisas demoram, né? Exatamente. A gente tem aí a lei aprovada, se eu não me engano, em 2017, do novo ensino médio. Então a gente já tem aí esses poucos anos e a gente ainda não tem digamos assim, o respaldo, os frutos colhidos, né, dessa mudança que justamente é o que você está falando, né, a possibilidade de um currículo um pouco mais maleável para se ter uma formação profissional já desde o ensino médio. Porém, né, a gente ainda tem uma luta muito grande pelo Plano Nacional de Educação, né, que vai até 2024, né, que foram aí um plano traçado, essa meta traçada para que, eu não vou lembrar aqui agora o percentual, mas que mais de 50% das escolas, né, de todo o Brasil devem ser escolas com educação integral, né, que é justamente uma proposta fundamental justamente para resolver muitos dos problemas de caráter social que nós temos no nosso país como um todo. Ou seja, o estudante chega, passa o dia inteiro na escola, né, onde você vai ter a carga curricular tradicional durante um turno, no outro turno é o turno onde ele vai ter as suas atividades culturais, as suas atividades esportivas, né, a sua profissionalização, né, eu acho que dá para fazer isso desde o ensino fundamental, inclusive com o que eu chamo de iniciação científica mirim, né, que os alunos ali do 9º ano, do 8º ano, podem muito bem começar a desenvolver um projeto de pesquisa, principalmente voltado para a própria comunidade, né? Quais são os problemas da comunidade? Vamos juntar aqui, vamos fazer um projeto, vamos começar a realmente fazer a iniciação científica desses alunos, desses estudantes. E dentro da própria escola... Muito bacana, né, cara? Que é algo que dá um retorno assim, absurdo. Até porque a partir do momento que o aluno, ele também vê a importância de a escola não só naquela coisa obrigatória, aquela obrigatoriedade que muitas vezes é encarada de maneira negativa pelo aluno, né? Que é aquela obrigatoriedade de tipo, pô, cara, eu quero ir para a escola, mas assim, putz, eu não gosto tanto de português, não gosto tanto de geografia, enfim, de várias matérias. E o contraturno, né, a oportunidade de você ter o período integral, muitas vezes chama o aluno para uma outra vertente da escola e faz com que depois ele abra a cabeça e entenda que a escola é algo maior do que simplesmente as matérias obrigatórias, né? Exatamente. Fora essa questão curricular, né, importantíssima, de formação integral, de fato, né, formar o cidadão de maneira geral, existe o fator também do caráter de acolhimento social, né? Onde justamente na escola é onde a gente teria a possibilidade de integrar os serviços do Estado, ou seja, o aluno ter atendimento, né, especializado, médico,
de dentistas, de fonoaudiólogos, né, de psicopedagogos, de psicólogos escolares, de ter toda esse abarque para justamente você ter o objetivo principal, né, da escola, que é construir o conhecimento. Exato. Né, daquele aluno ser fomentado dentro da visão da cultura, né, geral do país, da ciência de maneira geral. Opa. Cortou? Oh, damn! Eita, eu caí de novo. Voltei. Caiu, mas voltou. A internet é assim. Voltou. E, cara, Perdão, eu não sei exatamente onde cortou. Não sei exatamente em qual ponto. Eu também já me perdi aqui. Acho que é justamente essa questão da gente entender que, principalmente outros países, que a gente tende, muitos governantes, tendem a olhar e querer comparar a gente, né? Tipo, adoram querer comparar a gente com os Estados Unidos, ou com a Europa, ou com vários outros, né? Porém, esquece que é olhar só para as coisas muito direcionais e, né? Primeiro, a gente tem um SUS aqui, que é um SUS absurdo, é um programa único, o Programa Único de Saúde, né? Sistema Único de Saúde, que tem uma fama mundial por vários países invejados. A gente também tem É um modelo, pô, é um exemplo. O SUS é um exemplo para fora. E assim, a gente aí entra já quase que na outra pauta que a gente começar a falar, bom, apesar da ciência brasileira, da educação brasileira ter vários pontos a serem discutidos e melhorados, o Brasil tem que começar antes de sempre olhar para a Europa, para os Estados Unidos, para outras coisas, a gente também saber valorizar. Então, pessoal, por favor, valorizem o SUS, né? Valorizem o ensino público, porque, querendo ou não, né, apesar de às vezes você não precisar do SUS, mas eu tenho um plano de saúde, apesar de você não precisar de uma escola pública, é o que garante a muitos brasileiros o que a gente fala que são coisas básicas do ser humano, né? Ou seja, que é você ter acesso à saúde gratuita, você ter acesso ao ensino de qualidade gratuito, e essas coisas que a gente quer discutir aqui é porque, claro, o Brasil, a gente não pode estagnar, o Brasil tem condições de ser muito melhor. Então, assim, valorizar o que a gente tem, mas também, claro, olhar para coisas que a gente pode melhorar. E vale a gente lembrar que, exatamente, o SUS não é só, preciso marcar uma consulta, preciso pegar um medicamento gratuito. Várias coisas estão associadas ao SUS. Uma delas é a vigilância sanitária. Então, se há fiscalização de comidas, de medicamentos, de várias coisas que está associada à vigilância sanitária, que é saneamento básico. Saneamento básico, né? Tratamento de água, ou seja, várias coisas que a gente precisa defender. Então, assim, inclusive, né, isso vai muito o que o Ângelo fez, alguns vídeos que ele fez no canal dele, né, a respeito da preocupação com a água e com a poluição que a gente tem, e isso entra numa questão de SUS, né? E acredito que o Ângelo, inclusive, por ser da biologia, claro, né, tem uma afinidade muito maior com lidar com isso. E eu acredito que é algo urgente, né? A gente tem que defender, sim, o SUS, defender a educação brasileira. Né? Exatamente. A pesquisa brasileira. Falando dessa questão do SUS, a gente tem alguns exemplos assim sensacionais do desenvolvimento científico no Brasil, que são referências para o mundo. Né? O SUS é um exemplo, e aí eu pego um exemplo que eu acho que já é clássico, já nos comentários, na internet, por conta da pandemia, né? De alguns países que simplesmente você vai... eu acho que o maior exemplo é os Estados Unidos, né? E você vai ter uma preocupação muito grande que você não tem no Brasil hoje. Se você está andando na rua, leva uma queda, quebra uma perna, por exemplo, você liga para o 92, liga para o SAMU, liga para os bombeiros, você vai ser levado para um hospital público e vai receber um tratamento, né?
bem ou mal, com demora, com os problemas que a gente tem no sistema de saúde, mas a gente tem. E se acontecer a mesma coisa, você, né, indo turistar nos Estados Unidos, acontecer a mesma coisa, aí a figura é completamente diferente, muda tudo, né? As pessoas que são mais pobres nos Estados Unidos morrem de medo dessas questões, né? De ser socorrido, de passar mal na rua, um ataque cardíaco, sei lá, e ser levado para o hospital. E o cara vai entrar em pânico. Por quê? Uma internação hospitalar de 1 ou 2 dias, né, vai ser o valor que o cara ganha no ano todo, né? 20, 30, 40 mil dólares, sei lá, que o cara vai ter que pagar, que ela vai ter aquela dívida, né? Muita gente, inclusive, simplesmente Opa! Caímos de novo. Ô, louco, bicho, tá parecendo o Neymar, meu. Ô, louco. Estamos ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Né? Pedrinho. Oi. Internet maravilhosa. Adoro. Pedrinho. Eu queria até perguntar pro Pedro essa situação aí. O Pedro, que eu sei que gosta muito das internets, está sempre aí nos vlogs da vida, acompanha bastante coisa internacional. E é justamente isso, né, cara? Tem-se essa zoeira de que, pô, você quebrar um braço nos Estados Unidos, você tá ferrado. Lá é melhor você chamar o Uber grana. do que a ambulância, né? Você paga, sei lá, 5, 10 dólares no Uber para o hospital, ele vai lá te dar um saquinho de gelo, talvez uma água, do que pagar uma ambulância que vai ser bem isso, 5, 10, 15 mil dólares só para eles te levarem para o lugar. Então, é exatamente isso. Essa é uma preocupação que a gente, como brasileiro, acaba não tendo, né? E é engraçado que lá, inclusive a gente vê em filme, né, galera, alguém toma um tiro, qualquer coisa, ninguém chama ambulância nos filmes. Que é por isso, ninguém chama ambulância, que uma ambulância é 300 dólares, 200 dólares. Então a galera, essa live aí vai ser apologia a tudo que é brasileiro, é a ciência brasileira, a saúde brasileira, é apologia direta aqui. É isso aí. Bom, outro exemplo que a gente também não pode deixar de citar aqui é a referência que o Brasil é no tratamento para o HIV. O tratamento para a AIDS no Brasil é referência mundial. Né? Em outras palavras, o Brasil se garante quando o assunto é tratamento de AIDS. Então, uma pessoa que hoje ela é diagnosticada, né, como soro positivo com o HIV, ela vai, dependendo da sua cidade, né, geralmente a gente tem um hospital de referência, então ela vai ter lá acompanhamento por médicos especializados, né, infectologistas, laboratório específico para sempre estar se fazendo o exame de carga viral, vai ter acesso a medicamentos, né? Sim. Ih, rapaz. Gente, só para explicar, o Ângelo estava com problema de internet. Ele realmente pelos seus impostos. Voltou. Ângelo caiu novamente. Pedi perdão pela minha internet. Não, tá ótimo. Cara, eu acho que a respeito dessa questão de tratamentos de doenças que aqui a gente está mal acostumado em algumas coisas, a gente pode sim dizer. Graças a Deus, né? A gente estava mal acostumado porque, por exemplo, hoje em dia tem vários remédios, cara, várias injeções muito caras, inclusive você só consegue com o SUS. Transplante de órgão, você não consegue fazer um transplante de órgão particular. Você tem que passar pelo SUS, você tem que entrar numa fila de espera. E cara, isso acontece. Tipo assim, as coisas acontecem, entende? A gente vê os transplantes de órgão acontecendo. As coisas funcionam, exato. Né? E eu acho que assim, é muito bacana a gente falar, apesar do foco de hoje ser ciência, educação e tudo mais, né, a gente precisa lembrar que, de uma maneira geral, o Brasil, a gente está nesse ponto de investimentos, né? Fala assim, não, mas poxa, se investe muito em saúde, se investe muito em educação e não se tem retorno. Não, pera lá. Né? Depende. Será que a gente não está mal acostumado com algumas coisas e a gente entende?
o porquê eu não usufruo, tipo assim, pô, eu tenho um plano particular, o porquê eu não usufruo de um tratamento, quer dizer que o dinheiro que é investido não serve, entendeu? Está sendo jogado fora. Exato. Que é o pensamento coletivo que a gente precisa ter, não é mesmo, Ângelo? Exatamente. Tem uma pergunta aí, foi posto aí na tela já há algum tempo, que eu não me recordo agora quem foi que fez a pergunta. Olha vamos aí. achar aqui, vamos achar. A Ariane. Né? A gente sabe que o problema da educação e da ciência brasileira são problemas institucionais. Vocês acham que esses problemas podem ser resolvidos aos poucos ou com algum movimento mais agressivo, né, de imposição, né, que ela tá colocando aí? E aí eu só me recordo dessas questões da diferença básica, que eu acho que a gente comentou isso na outra live, né, do que é uma política de governo e o que é uma política de Estado. Né, uma política pública de Estado que, ao longo dos anos, ela vai ser consolidada, ela vai ser continuada, né, os investimentos continuarão progressivamente, e o que resulta nisso tudo, o que resultou isso tudo, é o exemplo que a gente já deu aqui, né, o Sistema Único de Saúde, o SUS, né, o tratamento para HIV, ou seja, ao longo do tempo, nenhum governo estadual ou federal desmontou esse sistema todo de que a gente tem de vários hospitais de referência para o tratamento de HIV, né, no país todo, ou seja, a verba, o dinheiro... Não cai. O dinheiro que vai para... Voltou? Ele foi... Olha, voltei. Voltou. Esses sistemas, eles continuam sendo, né, investidos, independente de quem governa, independente da gama ideológica dos governantes, né? E eu acho que é isso que é o que a gente precisa, né? Ou seja, como ele fala aí, né? Ela está falando, um problema institucional. De fato, são problemas institucionais. A gente não entende que, né, o que é um programa de governo e o que é um programa de Estado. Eu vou pegar um exemplo assim bem besta que eu sou indignado com isso, que eu não sei, porque assim, toda mudança de governo aqui no meu município, toda mudança de governo, o que acontece? As escolas públicas, elas passam por um processo de readequação de pintura. Então, num governo, o prefeito A pinta as escolas de verde. No governo B, as escolas são pintadas de azul. Ou seja, bicho? não papo é esse? Tem essa continuidade. Exatamente. Ou seja, é um marketing, simplesmente um marketing. Olha, né, a escola aqui, ó, tá boa, tá aqui. É quase demarcar território, né? É quase demarcar território. É uma demarcação do território. E aí você pensa, pô, não tem uma visão de política, né, pública de Estado. É sempre igual aquilo que a gente tinha comentado na outra live, né? Sempre que se produz, se assume um governo, geralmente eles pensam no ponto onde ele está. Eu vou ficar 4 anos, então vou fazer coisas para durarem 4 anos. Não 5, não 10, não 15. Sempre ali nesse intervalo. Então, pensa que o próximo que assumir, ele resolve do jeito dele. Eu não vou deixar a coisa para ele resolver. Eu vou fazer tudo, do jeito que eu quero, e é isso. E, cara, se pintar de vermelho é comunista, é verdade. É comunista. E assim, é muito interessante isso, né? Porque sempre que a gente fala, eu queria até pedir aqui pro nosso Hugo. O Hugo tá com a gente hoje na live, tá ajudando a gente nos bastidores. Um grande abraço pro Hugo. E eu queria pedir para colocar a pergunta da Ariane de novo, fazendo um favor aqui. E aqui ela falou assim, muito obrigado, Hugo. Falou que são problemas institucionais, né? Ou seja, resolvido aos poucos ou de algum movimento mais agressivo. Cara, a questão do movimento agressivo é algo polêmico, porque assim, tudo que é agressivo demais não vende, do ponto de vista governamental. Então muita gente prefere fazer isso que o Ângelo falou, eu só vou pintar a escola, entendeu? Imagina, eu vou mexer com um programa lá e colocar contraturno para molecada, vou colocar um monte de coisa. São mudanças agressivas
e que, inclusive, vai, de maneira até satírica, com o que a nosso amigo ali falou, né, já se pintar de vermelho é comunista, às vezes não só pintar, mas algumas outras atitudes. Então, hoje em dia, todas as ciências associadas às ciências humanas, né, estão sendo cada vez mais colocadas como coisas de comunista, ou como coisas que não são necessárias, e esse governo tem focado muito nisso. Então, imagine, você colocar na sua escola aula de teatro, você colocar na sua escola um clube de ciências, você colocar na sua escola um clube literário para discutir livros, para ler, isso tudo está sendo cada vez mais colocado num saco, e são atitudes consideradas, igual a Ariane falou, radicais, mesmo que estejam longe de ser radicais, estejam totalmente longe. Mas talvez, do ponto de vista institucional, né, a maneira mais saudável eu vejo, pelo menos, né, como medidas conjuntas. Então, por exemplo, começa com o governo do Estado. Então, o governo do Estado fala, olha, todas as escolas do governo do Paraná vão ter contraturno, vão ter clube literário, não sei o quê. Entendeu? Apesar que o ideal seria isso ser federal. Porém, a gente sabe que isso, infelizmente, ainda é algo muito complicado, né, do ponto de vista institucional. Mas talvez já seria um começo, ou até mesmo municipal, que eu sei que tem essa liberdade. Aqui, por exemplo, em Maringá, as escolas de nível infantil, cara, são considerados top de linha. As escolas municipais de nível infantil e básico são consideradas muito boas, porque elas fornecem material, elas fornecem uniforme, elas fornecem atividades, são, cara, que assim, batem pau a pau com escolas particulares. E só que você vê que aqui em Maringá, no caso, já é uma política que já vem há alguns anos, não é algo tão novo. Porém, precisaria de algo radical. Eu acho que sim, concordando não, mas respondendo aí do ponto de vista, tem que radicalizar. Né? E vale que, com certeza, né, a gente, infelizmente, é uma exceção. Né? Maringá, que é uma exceção, certo? E o Paraná, no sentido, em algumas cidades, até pelo que o Ângelo pontuou aí, né, que tem muitas coisas muito ruins, né, muito negativas. E exatamente. Eu acho que já dá para... eu acho que, inclusive, nesse ponto, a gente já pode até começar a puxar para o próximo, indo nisso, né, em uma das soluções, meio que querendo ir para o próximo. O que você acha, Ângelo, da ideia de criar, né, da gente conseguir angariar novas verbas, tanto para a educação como com a saúde, taxando grandes fortunas? Eu queria saber a sua opinião e a opinião do Pedro a respeito disso. Maravilha. Pedro? Posso? Você não quer? Não. Eu acho que sim. Concordo 100%. Porque é isso, assim, por que eu vou cobrar e exigir as coisas de alguém que não tem dinheiro, sendo que tem pessoas que literalmente têm dinheiro, que não é necessário para um ser humano viver uma vida ou 30 vidas e ainda sobra. Então é necessário a gente pegar nesses pontos, assim, o Estado ele tem problemas, ele tem coisa, ele está faltando dinheiro, só que essas são as pessoas que elas não são tributadas. Lancha não tributa, avião não tributa, coisas caras não tributam, mas o seu livro, o seu carro, o seu Fiat, isso tudo paga imposto. Mas a lanchinha a lancha que o dono da van comprou, ele não vai pagar. Mas tributar grandes fortunas não é pegar você que tem um Celta 2005 e uma casa financiada e fazer pagar mais imposto. Não, é o cara que tem bem isso, 1 bilhão, 1 milhão, muito dinheiro, um dinheiro que ele não vai usar para o resto da vida dele, para nada. E é isso, assim, então a gente tem que pegar esse dinheiro desses pontos que tem muito e começar a aplicar mais para o todo. Não adianta eu, numa pandemia onde quase 50% da população nacional corre risco de alimentação, e nesse mesmo tempo 11 novos bilionários surgirem no país. Então eu tenho que pegar esse dinheiro desses 11 pessoas e ajudar para 50% da população nacional. São quase 100 milhões de pessoas que estão correndo risco de fome, e também, imagina isso daí, a gente aplicar para a educação, para a saúde, para outros pontos. Então a gente tem que pegar isso e começar a levar mais para frente. Não precisa ter medo a gente que não tem nada.
vai ser tributado não vai acabar sendo, não é você, é quem está muito além da nossa vida, da nossa realidade, né? Pois é. Eu acho que são apenas 2 países em todo o mundo, eu não vou conseguir lembrar agora qual é o país, mas é um país do leste europeu, e o Brasil, que não tem essa taxação de grandes fortunas. Né? O Brasil, ele é muito famoso, né, pela taxação quase que exclusiva, digamos assim, em cima do consumo. Ou seja, o imposto que eu pago para comprar, né, sei lá, 1 quilo de feijão, vai ser o mesmo imposto que vai ser pago por um milionário. Vai ser o mesmo imposto que uma pessoa com a renda mais baixa do que a minha vai pagar. Ou seja, pessoas com 3 rendas, né, completamente diferentes vão pagar o mesmo imposto para consumir o mesmo produto. Então, os impostos do Brasil, de maneira geral, são muito voltados para o consumo. E aí você tem essa disparidade terrível, né? Que o mesmo imposto que é pago para o mais rico é o mesmo imposto que é cobrado para o mais pobre. Assim, é uma coisa absurda. Então, a gente está nessa luta aí agora na pandemia. A gente tem aí uma crescente de pessoas com fome no Brasil. Né? A segurança alimentar está muito crítica, e aí tem o auxílio emergencial, e aí tem toda essa discussão, não, de onde é que vai tirar esse dinheiro? E aí eu tenho a solução, justamente, taxe as grandes fortunas. Nós temos aí 11 novos bilionários no Brasil, né, que se aproveitaram dos mercados de alguma coisa, justamente dessa situação caótica que vivemos por conta da pandemia no Brasil. Então, esses caras ganham dinheiro, né, inclusive de dividendos, de dinheiro que vai rendendo, bolsa de valores, tudo isso que não é taxado. Né? Ou seja, lucros e dividendos deveriam ser taxados, né, justamente tirar dos mais ricos para justamente fomentar a situação, por exemplo, do auxílio emergencial, por exemplo, das bolsas, né, que não recebem reajustes há 8 anos, bolsas de mestrado, de doutorado, né, de pesquisa científica. Iniciação científica também. De iniciação científica, né, dos programas de iniciação à docência, enfim. É uma solução que ninguém quer mexer. Outra coisa muito estranha no Brasil, quando o assunto é dinheiro e tudo mais, é que no Brasil a gente tem meia dúzia de bancos. Ou seja, se você for chegar em outro país, e aí, por falta de informação mesmo, a gente vai pegar o exemplo dos Estados Unidos, tem 5 mil bancos nos Estados Unidos. A coisa começa a mudar hoje com os bancos digitais, né? Porém, ainda é um monopólio gigantesco, né, do Brasil em relação aos bancos. E são os bancos que ajudam a financiar, né, o Brasil como um todo, financiar a indústria, financiar a agricultura, e inclusive poderiam inclusive financiar, né, as universidades, as pesquisas, a necessidade de vacina e tudo mais. Tem alguns poucos bancos, né, que tem, perdão de interromper, tem alguns poucos bancos que ainda têm algumas políticas de inclusão e políticas de educação, mas dá para contar nos dedos. Assim. E aí você pensa, né? É muito louvável isso, essa atitude do banco. Beleza, mas bota na balança, né? Quanto esse banco teve de lucro no último ano e quanto ele investe, né? Que ele volta desse capital que ele ganhou, ele atua no Brasil, ele lucra no Brasil e não há retorno social para o brasileiro, né? Os bancos hoje, inclusive, por exemplo, como é a oferta de emprego, os bancos hoje, cada dia mais, contratam menos, né? Dão menos empregos. E qual é a contrapartida? Inclusive. Pois é, agências estão diminuindo, estão fechando, e isso seria, assim, de fundamental importância para fomentar, assim, dentro da realidade de hoje, por exemplo, o auxílio emergencial, né? Eles poderiam estar
pagando mais imposto, o Brasil arrecadando mais, e podia inclusive ser uma lei especificamente, ó, taxa aí as grandes fortunas e esse dinheiro desse imposto vai para o auxílio emergencial, vai para a pesquisa científica, vai para a educação, né, vai para solucionar um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil hoje, que é de segurança alimentar, que é problema sanitário, tudo mais. Eu acho que esse seria sem dúvida a grande saída, até para a gente tentar reverter uma condição histórica também, que muitas famílias são donas de muita parte do Brasil, de muitas terras, né? É uma coisa ainda meio estranha, mas é meio que capitania hereditária, parece que ainda está meio vivo em alguns estados, né? Que é bizarro. E a gente vê que é justamente essa questão. Inclusive o João ali mencionou, né, que ainda tem o caso de muitas vezes algumas pessoas não pagam a totalidade de impostos, e que a gente sabe que essa totalidade que eles não pagam seria uma quantidade gigantesca de impostos, tipo assim, é na casa de milhões para mais, e como isso poderia... Cara, pensa, a quantidade que o CNPq tem disponível para o ano de 2021 está na ordem de 15 milhões. Ou seja, isso aí é absurdo. Enquanto isso, a gente tem 11 pessoas que têm mais do que 1.000 milhões na conta. Novos bilionários com mais de 1.000 milhões na conta. Ou seja, eles poderiam financiar quantos orçamentos de CNPq, né? E pega essa verba do CNPq e divide para o número de universidades que a gente tem no país hoje. Né? Isso vai dar quanto para cada universidade? Cada universidade dessa tem quantos pesquisadores, né, que precisam dessa bolsa? O que levanta também a questão da profissionalização, né, do cientista. Porque o pessoal pensa assim, você faz... Pode falar. Perdão, pode falar. Não, você pega assim, cara, inclusive, eu queria até você comentou aí que a gente falou, eu estava falando aqui antes dos bastidores, né, a respeito da sua iniciação científica e tudo mais. Porém, assim, tem muitas pessoas que hoje em dia, aquela bolsa, aquele valor de bolsa que é R$400 hoje em dia, e era R$400 quando eu participei do PET, que era o mesmo valor de 2013. Se a gente pegar a inflação, se a gente considerar, então, assim, todo esse orçamento do CNPq, ainda tem mais a questão inflacionária, que, tipo assim, ele não está colocado reajustado o preço que as coisas estão custando atualmente. É um orçamento reduzido e ainda atrasado. Exatamente. O poder de compra é achatado a cada ano, né? Quando você não tem reajuste, e quando tem reajuste é abaixo da inflação, e aí você tem que pesar aí direitinho, né, o que é a taxa de inflação e o que é a realidade que a gente vive, né, cotidiana, porque o valor da inflação é e o valor, por exemplo, dos alimentos, né, da inflação nos alimentos especificamente é absurdo, né? O preço dos alimentos no Brasil hoje aumentaram bastante, então o poder de compra do brasileiro para se alimentar, né, ele foi completamente destroçado, né? Diminui a cada dia. É terrível. É igual a gente falou na última live, né? Quanto a gente mais fala disso, mais triste a gente fica, porque assim, é importante, a gente luta, a gente está exatamente fazendo essa live para lutar, para poder mostrar, discutir, falar disso, mas sempre que a gente fala, a gente acaba ficando um pouquinho triste, a gente lembra, a gente pensa, a gente percebe que essa realidade que a realidade que a gente vive, ela é cruel e massacradora, e que a gente, assim, tá na base para apanhar só. Assim, a gente como pesquisador, como divulgador científico, como cientista, a gente acaba sempre só sobrando o que tem. O que sobra, eles vão jogando pra gente, né? E uma coisa também que às vezes é importante, e a gente está aqui para isso, é a divulgação científica. Não adianta eu sentar na minha cadeira e falar assim, nossa, o governo é ruim. Nossa, precisava de dinheiro. Nossa, o cientista lá está sem coisa. Se eu não sei, se eu não comunico, se eu como cientista, como pesquisador, como pessoa
como pessoa da ciência, pessoa dentro da academia, ou até como consumidor, como um jovem, sei lá, que gosta de assistir disso, se eu não vou falar para os outros. Então, sei lá, se eu tenho nós três somos aqui do mundo científico, nós vivemos isso, mas sei lá, às vezes eu tenho só um amigo, um colega que é desse mundo, e ele às vezes não consegue, ele está sofrendo problema, e eu não brigo, não luto, não faço nada por ele. E aí, como um jeito da gente poder fazer isso, é a divulgação científica. É uma coisa que tem crescido muito mais nos últimos anos, e a gente está conseguindo, com essa popularização da internet, com essa popularização das redes, com as novas mídias, também está conseguindo trazer e levar as pessoas que antes viviam da sociedade no geral para dentro da nossa academia, para dentro do nosso mundo, mostrar como é que a gente vive, como é que a gente faz, o que a gente faz, como é que é todo esse ambiente. E isso é muito importante, mas, como nem tudo são rosas, junto com a divulgação científica, ela surgiu um grande vilão, um grande inimigo que sempre existiu, assim, faz muito tempo, mas nessa nova onda da popularização do conhecimento, da internet, de tudo, é uma coisa que tem crescido muito, que é o negacionismo científico, que são as ideias negacionistas, que são ideias totalmente contra a ciência e que se propaga na mesma intensidade, ou mais, geralmente, né, que a ciência. E a gente tem que discutir sobre isso, falar sobre isso, mostrar o negacionismo. Não adianta também a gente só falar mal dele e jogar para baixo do tapete. A gente, como divulgador científico, a gente tem que falar assim, ó, isso daqui é negacionismo, você está sendo burro, e você não pode fazer isso, mas a gente não pode falar sim para ele, igual a gente comentou na terça. Eu tenho que chegar no cara e falar assim, não, cara, não é assim, ó. Olha por isso, olha desse jeito, olha assim, olha lá, olha aquele canal, olha aquele cara, olha, esse daqui é um pesquisador que ele fala assim, esse daqui é um pesquisador, ó, que fala desse jeito, ele traz. E a gente, como cientista, tem que fazer isso, levar isso para o povo, e também tem que mostrar para o povo o que a gente tem. Então, se eu sou uma pessoa normal, mas sigo, e eu ouço alguém falando alguma coisa negacionista, eu não posso só ignorar ela. Eu tenho que tentar levar um pouquinho de ciência para ela. Eu tenho que tentar converter, mesmo que seja devagar e difícil, eu tenho que ir lá e fazer isso, né? E aí eu queria também que, assim, como a gente está vivendo isso, eu queria também que vocês, tanto o Ângelo quanto o Ghisoni, também falassem, dessem dicas para quem está assistindo, assim, se conhece algum divulgador científico que vocês recomendam, como é que vocês checam essas fake news, essas negações da ciência, como é que vocês fazem com isso? E todo esse ponto, assim, que eu queria saber um pouquinho também de vocês agora. Pois é, né? Divulgação científica no Brasil, ela se tornou, acho que, fundamental, principalmente por conta do contexto da pandemia, né? Eu acho que o primeiro nome que se vem sempre à mente em divulgação científica é o Átila Yamarino, né? Principalmente por conta da questão da Covid e tudo mais. E é muito engraçado que o Átila ele surge como divulgador científico no Nerdologia, que eu já conhecia, né, antes da pandemia e tudo mais, que é uma pegada assim sensacional, que é pegar elementos da cultura pop e desvendar o que é que tem ali de científicos. É possível, não é possível, qual é a lógica científica que tem por ali ou não, né? Assim, é sensacional. Os mais conhecidos de super-heróis, filmes, animes, enfim. E a partir de uma cena, de um contexto, vai fazer o contraponto de frente. Ele é a referência ele é a referência para a Covid hoje no Brasil, na divulgação científica, né? E assim, só um detalhe, você tinha ele apresentando Nerdologia, ele era o biólogo, pesquisador e divulgador científico, né? Hoje não, hoje ele tem que se colocar como que doutor em microbiologia, né, para dizer, olha, o que eu estou falando aqui tem um valor científico, é importante, e foi crescendo a cada mês da pandemia, se tornando realmente uma referência, uma das grandes referências para a divulgação científica, e principalmente, né, para barrar e destruir as fake news. Inclusive cai o Átila, né, eu acho que assim, é muito engraçado porque quando a gente fala, né, de divulgação científica, agora que a gente está, né, entre divulgadores científicos aqui, o Ângelo Branco, como a gente comentou, também tem um canal no YouTube. Sigam ele lá, já se inscrevam no canal do Ângelo Branco.
e a primeira parte da nossa live está lá também. E assim, é muito interessante porque divulgação científica, né, aqui no Brasil, a gente até mandar um abraço para a professora Lúlia aí também, que fez vários workshops de divulgação científica aqui no Paraná, pelo menos aqui na região, e a gente aprendeu muito com ela. E é uma grande divulgadora que eu admiro também. E assim, ela inclusive estuda isso, é a área de pesquisa dela, ela é doutoranda em divulgação científica. E ela falou em um mini curso que a gente fez, né, em um workshop, como é recente essa preocupação brasileira com o que a sociedade pensa da ciência e da tecnologia. Né? A primeira pesquisa foi feita em 1987, que é o censo, para a gente saber como as pessoas entendem e consomem conteúdo científico. Né? E porque até então não se tinha muito essa ideia, né? E era algo que, assim, divulgação científica era tratado muito como, igual a gente fala que às vezes ciência é simplesmente você ir lá e fazer um experimento. É muito mais do que isso. Né? É muito mais, assim como divulgação científica é muito mais do que você simplesmente, às vezes, explicar e colocar um tópico. É muito além. Tanto é que ela tem uma área de pesquisa para isso, ela estuda isso no doutorado dela. E hoje em dia sim, a profissão de divulgador científico. Então, a gente vê o caso do Átila, né? Ele é professor, se não me engano, pela USP, eu não tenho certeza agora. Né? Mas, assim, eu tenho certeza que nessa pandemia, a profissão dele virou 100% voltada para divulgação científica. Né? Então, ele é um divulgador científico. Ele escreve para a Folha também, né? Exato. Independente, às vezes, da gente ter remuneração ou não de dinheiro, né? Isso também conta como uma parte profissional, porque a gente tem trabalho, a gente gasta horas fazendo produção de conteúdo, até para essas lives a gente tem que se preparar, claro, né? Tem que estudar muito. E, enfim, né? Eu acho que por isso que é importante também a gente falar sobre divulgação, não só de grandes pessoas famosas, como o Átila, né? Ou como... enfim, até outros programas que a gente tem já falavam sobre isso, mais de um contexto geral, mas também de pessoas que estão tomando divulgação científica dentro da sua vida de maneira atual. E eu queria até perguntar para o Ângelo agora, pedir um momento de indicação mesmo, né, de divulgadores científicos, um top 3 aí, ou não sei se é exatamente um top 3, né, mas de divulgadores científicos nacionais e internacionais, você admira, que você tem respeito, que te ajudam nessa caminhada de divulgação científica. Missão difícil, hein, bicho? Missão difícil. Porque, assim, são muitos canais. E, assim, você pode até ter uma dimensão dos canais de divulgação científica, assim, só a nível de YouTube que eu estou falando, mas, assim, no Instagram, a gente tem também vários canais de divulgação científica, né, que são públicos bem menores. Dentro do próprio YouTube você tem canais científicos que têm públicos muito menores também. Então todo dia eu acabo descobrindo um diferente, né? Agora fazer o top 3 é complicado. Essa classificação é bem difícil. Nas nossas conversas vocês citaram alguns que eu conheço e outros que eu não conhecia, estou conhecendo agora, né, de maneira geral. Mas você tem, assim... É legal porque a divulgação científica ela vai muito de nicho, né? Então, se você quiser, por exemplo, pautado mais dentro da área da física, por exemplo, ciência em si, seria uma boa, mas aí você tem a parte, por exemplo, de robótica, de inteligência artificial, com as meninas do Peixe Babel, né, por exemplo, e, enfim, cada um vai ter aí um nicho, um nicho diferente, né? Das várias áreas científicas diferentes, de maneira geral. Caramba, eu tô tentando lembrar aqui. Cara, a gente tem uma de Fausto Silva aqui. A gente tem uma de Fausto Silva que pegou no pulo, e o famoso ao vivaço. E tem outro de física. Tem um outro de física aqui que é o primata. Eita, caramba.
eu esqueci o nome, é o primata falante, né? Que é também um divulgador científico, eu não me lembro agora também das localidades. Lá no Instagram tem uma página que eu sempre estou compartilhando, que é sensacional, que é o Cien Tirinhas, né? Que são tirinhas científicas, né? Com uma pegada científica bem assim, bem geral mesmo, das ciências, principalmente das ciências naturais, né? Você tem sacadas de física, sacadas de biologia, de química, que é sensacional. Lá no Instagram também, que tem muita coisa legal também no Instagram, divulgação científica, assim, bem específico. Eu sou viciado no Instagram agora de seguir perfis que falam de vida microscópica, nacionais e internacionais. Né, que o pessoal que estuda micro-organismos, plâncton, fitoplâncton, zooplâncton, tem um perfil massa demais que eu estava acompanhando agora recentemente, que é o Algas por Elas, que só são pesquisadoras mulheres que trabalham com algas, né, macroalgas e microalgas, que é um assunto que eu gosto muito. E, assim, sensacional. Vai lá, um reel daquele para descrever um método que é trabalhado, né, o trabalho cotidiano que... E para deixar claro que todas essas indicações que a gente vai estar elas fazem, tem a apresentação aqui na live, a gente vai deixar nos comentários. Então, todos esses divulgadores que a gente está aqui na live vão estar na descrição da live, tá? E inclusive também nada impede, sigam o Ângelo Branco lá no Instagram, sigam a gente, o Ciência em Si lá também, tem muita coisa bacana. E falando isso que você falou aí de cientistas mulheres, né, que fazem divulgação científica, queria mandar um abraço para Meninas da Exatas, o FPR, que é um projeto de divulgação científica de meninas na Exatas, feito inclusive por uma das professoras, a Alessandra Barbosa, da Física, onde eu e o Pedrinho fazemos mestrado e doutorado no programa lá, e a professora Camila, uma das professoras lá também, que ela é pesquisadora em divulgação científica. Então, assim, é um projeto sensacional, elas estão direto postando coisas de mulheres extremamente sensacionais nas ciências exatas, que eu pelo menos tenho várias que não tinha conhecimento, e falando sobre isso. É um perfil muito bacana no Instagram, Meninas na Exatas da UFPR, depois pesquisem lá, porque é realmente muito legal a gente também começar a sair dessa ideia, né, de que não, ciência só é feita por exatas, é só menino, biológicas, e saúde é mais menina, ou meio a meio, e entendeu? E não sei o que, enfim, tirar esse nicho. E agora eu gostaria de chamar aqui, outro que é membro para falar o top 3 dele. Visita surpresa. De divulgação científica, que é o Hugo. Olá, oi. Bom, boa noite para todo mundo. Estou aqui só nos bastidores hoje. Boa noite, Hugo. O meu top 3 foi bem difícil. O Bisoni perguntou à tarde para mim, mas eu fiquei demorando aí, foi surgindo agora. E aí, assim como toda ciência, infelizmente ainda a divulgação científica é uma coisa muito eurocêntrica e muito fechada em pessoas brancas e uma coisa meio heteronormativa. E aí, no meu top 3, eu fiquei pensando sobre isso. E aí, eu vou indicar, top 3, indicar três pessoas. O primeiro é o projeto de divulgação científica da professora Bárbara Carini, da Federal da Bahia, que chama Descolonizando Saberes, que ela desconstrói os mitos sobre a intelectualidade negra, assim, baita perfil. O outro é um podcast de um cara que eu admiro muito, um cara amarelo, assim como eu, que é o Ken Fujioka, que é o Naruhodô podcast. E o Naruhodô, todo podcast, todo episódio, eles indicam um podcast de ciência também, feito por mulheres, que é muito massa. E, por último, queria indicar também o
o Nunca Vi um Cientista, que é um projeto de várias pessoas, mas quem toca são 2 mulheres, que, nossa, elas tiveram bastante visibilidade agora na pandemia, mas desde 2019, 2018, elas desmistificam fake news, tipo, você pagar R$500 para fazer eletrólise do seu pé, né, e é um baita perfil também, é um baita projeto. Então, são esses três aí. E tchau pra vocês. Show de bola, Hugo. Vamos estar pelos bastidores aqui. Já tô seguindo já, todos eles. Sempre um prazer vê-lo por aqui, o Guinho. O Guinho apareceu, deu um grande oi e falou seu top 3, lançou a braba. E é isso aí, eu acho que a outra coisa, né, que a gente precisa focar muito, né, que é isso que o Hugo falou, que é muito interessante, né, e infelizmente a gente tem uma ideia, e que inclusive isso é outro problema de muitos livros escolares atualmente, né, propagam a ideia de uma ciência feita por gênios, uma ciência sempre focada no eurocentrismo, ou né, em países aí, e fala-se muito pouco da ciência brasileira, e consequentemente exclui-se muito do que se faz aqui no Brasil, né? E muitas vezes também reforçam um estereótipo daquela coisa do cientista que está fechado num laboratório, nunca sai, usa jaleco, é maluco, não tem vida social, não vai em festa, não joga bola, não gosta de futebol, não gosta de rock, né? Nós três aqui, ó, admiradores do Pink Floyd, o Ângelo um grande fã do Pink Floyd, Pedrinho tem uma tatuagem do Pink Floyd também. Olha aí, cara. E a gente exatamente. Tem que lembrar, né? Olha, uma coisa muito parecida, né, com o professor e com o cientista, é justamente isso que acontece, né? Se você conhece um cientista, aquele cara que está lá no laboratório fazendo sua pesquisa, por exemplo, e aí você encontra com essa pessoa, sei lá, no supermercado, fazendo compras, e as pessoas acham estranhíssimo aquilo, né? Tipo, gente, como assim? Encontra o cara no jogo de futebol, encontra o cara num show, né? Numa apresentação musical e acha a coisa mais estranha do mundo. A mesma coisa é professor, né? Se você encontra com seu professor numa situação dessas, muita gente estranha, né? Porque acha que o professor tem que estar ou em sala de aula, dando aula, ou tem que estar em casa pesquisando, estudando, se aprimorando. Na caverna. Né, dentro de uma caverna, e não pode ter vida social, não pode ter vida cultural, nada disso. E ainda é um tabu muito grande, né? É engraçado, já me fizeram essa pergunta em sala de aula e foi muito interessante. Perguntaram para mim, professor, o senhor é cientista? E aí eu comecei a conversar com ele justamente desses estereótipos de cientista, né? É o cara que está lá preso no laboratório, né, focado na sua pesquisa, e as pessoas acham muitas vezes que o desenvolvimento do conhecimento científico é aquela eureka, né? Eita, eureka, descobri aqui a vacina da Covid-19. Então, um dos minhas batalhas em sala de aula é justamente desmistificar toda essa questão, que não deixa de ser uma espécie de fake news, né? Que acha que o cientista é um trabalho individual e muito pelo contrário, né? O trabalho da ciência ele é extremamente coletivo, né? Seja o trabalho de física, de ciência prática, de ciência teórica, eu ia dizer física teórica, mas enfim, seja aquele trabalho que você vai a campo para fazer a pesquisa, seja pesquisa social, pesquisa histórica, né? Porque a gente que é das ciências da natureza, né? O pessoal pensa que cientista é só aquele cara que é o cara do jaleco do laboratório, né? Mas a gente tem cientistas dentro da área das humanidades, né? Que são importantíssimas, que inclusive conversam também com as ciências naturais, com as ciências exatas. A gente precisa sempre estar trabalhando em conjunto, né? E é uma mística que se tem. Achar também que assim, o cientista é o cara que é inacessível, né? Ou seja, é um cara que sabe muito daquilo tudo
e você não sabe de nada. Ciência é uma coisa muito difícil e nada a ver, né? Eu acho que é o mais legal, eu acho, do ciência em si é isso, né? Dizer, olha, a ciência é cotidiana, ela é fácil, ela dá para a gente aprender, dá para você conversar em mesa de bar sobre ciência. Exato. Né? A gente precisa desenvolver uma cultura, na verdade, de consumir ciência de maneira geral. Né? Daí a grande importância da divulgação científica, da imprensa especializada em ciência, né? Para você ler um artigo lá, ó, descobriram água na Lua, água em Marte, e você pegar um artigo jornalístico, ler e ter aquele rigor científico no que está sendo escrito, sabe? Eu acho que é legal pra caramba isso. A gente tem que estar desenvolvendo e apoiando esse tipo de coisa, né? Principalmente para evitar fake news, para evitar erros grotescos de caráter científico. Aquela coisa de um repórter, um jornal, chamar uma pessoa que muitas vezes não é uma pessoa qualificada para falar de tal assunto, né? Tem toda essa questão também de chamar pessoas que muitas vezes espalham fake news, né? Que são os famosos charlatões, né? Que desenvolvem pseudociência, e assim, são coisas que a gente não pode mais tolerar de forma nenhuma em pleno século XXI. E eu acho que é muito bacana até essa questão de a gente trazer para redes sociais a divulgação científica, justamente como uma tentativa de quebrar principalmente essa necessidade gigante que nós temos hoje. Tô escutando. Verdade, deu uma caída. Eu acho que essa ideia da gente ocupar, né, inclusive uma entrevista muito legal que eu vi sobre isso, que é a gente como cientista, a ideia é que a gente tem que ocupar todos os meios de comunicação possível. Sim. Entendeu? Então, seja rede social, seja rádio, seja TV, seja aqui o YouTube, né? Por quê? Porque, assim, vai chegar uma hora que é aquela história de tanta gente falar, algumas pessoas vão começar a entender e mudar-se essa ideia social de que, por exemplo, poxa, se eu estou no Instagram, eu só vou consumir conteúdo de pessoa e foto de viagem. Não, tem muitos perfis legais que você pode aprender, você pode passar seu tempo, dar risada, né? E isso virar algo normal depois, né? Você começar a ter esse consumo, essa história de consumo de conteúdo. Ou até mesmo, a gente até brincou em umas reuniões do Ciência em Si, Ângela, não sei o que você acha disso, que é a ideia de blogueiro científico, que a gente fala. Né? Blogueiro Sim. científico no sentido de estar ocupando redes sociais e, às vezes, utilizando termos e tudo mais para angariar o público para a ciência. Né? E eu não vejo isso como ofensa alguma, eu não sei qual que é a sua opinião, sobre isso? Olha, voltei, né? Tá oscilando aqui. Olha, eu acho que existem vários estratos diferentes da divulgação científica. A gente citou aqui alguns, né? O Hugo já deu também o seu top 3 aqui. Por exemplo, você tem aí, eu posso citar mais alguns aqui, né? O pessoal do Blablalogia, do canal Blablalogia do YouTube, do próprio Pirula também, puxando mais a sardinha para o meu lado aqui da biologia, mas que é bem, né, bem específico, bem profundo, mas você também tem a divulgação científica que ela, assim, é para trazer a curiosidade, né, para o conhecimento científico, né, como fosse uma coisa mais introdutória, vamos colocar assim. E eu acho que o exemplo maior, gigantesco, é o Manual do Mundo, por exemplo, né? O Manual do Mundo, ele vai lá e dá, né, ele dá aquela introdução, né, do tipo, olha, dentro desse experimento aqui que é legal, faz uma pegadinha, né, com um experimento científico, sei lá, sangue do diabo, por exemplo, pega lá, faz a mistura química, mela a camisa dos outros de vermelho, e depois de alguns minutos vai embora, aqui dali, mas por que está acontecendo? Dá o seu critério científico. Claro, o Manual do Mundo, o Iberê Tenório lá e tal, ele não é da área científica,
mas ele é um grande curioso, né? Como é que o nome do canal é sensacional, né? Que é Manual do Mundo. É tentar escrever um manual como é que o mundo funciona. Gigantesco, né? Um dos maiores canais. Apesar de ele não ser da área, né? Apesar de não ser da área. E aí ele tem a responsabilidade também de ter consultores científicos, de chamar o pessoal da ciência e tal, mas assim, ainda é bem introdutório comparado a outros que vão bem profundo, né, nisso. Então, eu acho que quando a gente vê esse material, né, de blogueiros científicos, a gente tem que ter aí ter essa ideia de extrato, né, do que é que você está vendo de fato, e sempre trabalhar com o que a gente tem que ter muito cuidado hoje, que é com a checagem dos fatos, né? A gente está aí rodeado de fake news. Eu sempre tenho que pegar o mesmo exemplo, mas o exemplo da Covid-19, né, que está aí na cara de que todo dia você recebe uma informação bizarra de que se resolve a Covid-19 que nem mágica, né, que assim, é impressionante. E volta e meia eu estou na internet navegando e aí uma pessoa qualquer fala uma coisa assim que entra torto no meu ouvido, né? Tipo, sei lá, água ácida, água básica, alcalina, enfim, umas coisas bizarras assim, né? Que eu disse, Jesus, é complicado. E aí você tem aquele estalo de, caramba, o cara tá falando um absurdo desse, né? Essa matéria foi escrita dessa forma, esse site, e aí a gente tem que estar preocupado o tempo todo hoje com as checagens de fatos, né? Eu acho que aqui na internet, que tem um canal no YouTube também, mas faz um trabalho assim de quase 20 anos, desmistificando as fake news da internet de maneira geral, que é o Farsas, né, do Gilmar, que ele faz um trabalho sensacional nisso, né? Ou seja, as fake news, elas muitas vezes não são nem novas, né? Fake news de 3, 4 anos atrás, elas são remodeladas, requintadas e voltam, né, com essas informações absurdas. E assim, igual interessante. WhatsApp, assim. Exatamente. Né? Igual aquela mensagem de ano novo, né? Reciclada, de Natal reciclada, parece que a galera pega algumas fake news, né? E, cara, é incrível. Reciclagem. Porque, assim, uma reciclagem. E eu acho que a maior preocupação que eu fico em relação a isso é que a gente até conversou isso na terça, né? A falsa ideia de que porque eu recebo de alguém que eu gosto, que se preocupa comigo, é verdade. Não, então, ó, galera, já deixando aí, o Ângelo falou aí do Farsas, né? Então, se você tá na dúvida, vai lá e joga nesse site, tem vários, né? Pois a gente passa vergonha. A gente tem várias agências de checagem de fatos hoje, ainda bem, né? Internacionais e nacionais, que é gente justamente que vai checar a informação. É um trabalho. Assim, você. Man. Voltei. Voltou. Assim, ou você escolhe uma agência dessa para ver, né? Tipo, sei lá, fato ou fake, né? Que é lá do G1. Ou você simplesmente bota lá, você recebeu informação, essa informação é boa demais, geralmente. Quando ela é boa demais para ser verdade, joga ela no Google e vê se outros sites estão replicando essa mesma notícia. Porque se a notícia é boa demais, ela com certeza vai sair em vários outros sites, né, de notícias. E procure sempre os sites grandes, né, os mais tradicionais, os mais antigos, né, aquele da televisão, né, principalmente. Não que a gente está sendo contra, né? Não que a gente é contra blogs pequenos e coisas assim. De forma nenhuma. Muito pelo contrário, mas, poxa, você recebeu o cara, igual a gente brincou lá de um cara que falou que ele inventou o carro que movia água. Ele conseguiu fazer um carro que andava 2.000 quilômetros com 1 litro de água. E aquilo, tipo assim, passou num veículo grande, cara, na época.
passou na TV, o cara foi na TV falar aquilo, e aí você fala, pô, mas então a TV cometeu algo, como que a TV, né, a TV falhou num ponto assim absurdo, porque como que você dá teu espaço, né, é a mesma coisa que a gente chamar aqui alguém para falar sobre negacionismo, sobre fake news, ou o Ângelo chamar alguém no canal dele para falar sobre terraplanismo. A TV falhou de uma maneira absurda, cara. E eles chamaram alguém lá para falar uma bobeira gigantesca. E se eles tivessem conferido e feito a checagem, não tinham passado essa vergonha, né? Pois é, aí daí a responsabilidade, né, do jornalismo, dos meios de comunicação em relação a isso. Inclusive, ultimamente, eu prestei duas assessorias, entre aspas, para o canal de televisão local aqui, nosso, né, num programa de altíssima audiência, que assim, depois eu parei para analisar, né, que é o programa local da hora do almoço, que é assim, que faz todas as denúncias, geralmente policiais, né, acho que em todo lugar do Brasil tem esse estilo de programa de televisão. Aqui é o Pinga Fogo, aqui em Maringá era o famoso Pinga Fogo. Aqui é o né? Cardinô. E aí, duas notícias sobre meio ambiente, justamente, né, que é daquele estilozinho e tal. E aí, saíram duas matérias diferentes sobre meio ambiente. E aí ligaram para mim para dar o aval lá enquanto biólogo e tal. E eu preocupado porque, assim, será que eles vão me dar os dados suficientes para eu poder afirmar alguma coisa ou não, né? E muito preocupado também com como é que vai ser a edição depois dessa matéria, né? Mas felizmente as matérias foram muito bem feitas, né? Diferente do que já foi no passado no jornal escrito, né? De ter saído uma matéria da minha iniciação científica uns anos atrás, e eram 3 pessoas envolvidas, né? O orientador, mais dois pesquisadores, eu e outro. E eu não falei nada na entrevista, né? Quem falou foi o orientador, que deu a entrevista e tudo mais. Mas na matéria saiu lá, né? O meu nome dizendo alguma coisa na matéria que eu não tinha falado nada. Né? E por isso que é importante, né? Até, desculpa te cortar, Ângelo, mas esse ponto que você tocou é muito interessante, que é o seguinte: a questão da gente ter a divulgação científica, da gente mesmo fazendo, é uma maneira da gente assegurar que a gente realmente expresse aquilo que a gente quer. Então não passa por outra pessoa, de maneira alguma, sem criticar jornalistas sensacionais, excepcionais, que são pessoas sérias e levam a sério. Porém, infelizmente, a gente tem aquelas pessoas que querem vender, né? Como tudo, querem transformar em uma manchete sensacionalista e querem vender. E a checagem de fatos e o fato da gente, como divulgador científico, não só checar, como poder reescrever da nossa maneira, né, para o público, que acho que esse é a grande dificuldade, né, a gente pegar, às vezes, uma matéria que ela não é tão clara, ou às vezes o cara colocou de uma maneira para vender mais, ou às vezes você só acha um artigo e explicar aquilo. A gente está fazendo um trabalho muito parecido com o de jornalista, ainda que a gente não chame de jornalista e tudo mais, a gente faz um trabalho social muito parecido, né, que é a gente servir de uma ponte entre a informação e um público, né? E a gente ser essa ponte que faz ou leva um conhecimento, uma informação para o público, né? E eu acho que assim tem diversas. Eu achei muito interessante isso do jornal te ligar, porque realmente demonstrou uma seriedade, uma preocupação muito grande que muitas pessoas não têm, apesar de ter sido mudado. E também é muito bacana, inclusive, de que muitos departamentos vêm criando canais de comunicação científica para divulgar os seus trabalhos e suas pesquisas, que é algo muito importante socialmente, e entra juntamente com as feiras, né, que a gente precisa muito no Brasil, e é algo muito necessário, né, as feiras de ciência, as exposições, e todas essas coisas, né, que entram no movimento da gente levar para a sociedade e expor, né, falar, olha, e nesse caso se fazer como jornalista do ponto de vista de apresentar um fato, né, de algo, né, fazer essa ponte entre a universidade e o público, falar, olha, na universidade está acontecendo isso, essa pesquisa está sendo dessa maneira,
né? O que a USP tem feito de uma maneira muito bacana, assim, você entra lá, o portal deles tem uma seriedade muito boa, realmente muito interessante, e várias outras universidades estão seguindo isso, né? E eu queria agora, meio que já encaminhando já para os próximos tópicos finais, e de resoluções que embarcam, né, a ciência não só nos tópicos que a gente discutiu nos top 3, na primeira live, mas que ajudam a ciência como um todo, né? Então, o primeiro desses que eu já falei aí, que é a respeito da gente falar, sim, do que é feito na ciência, nas universidades, e ter, sim, portais, e ter, sim, ocupar, né, o máximo de locais possíveis. E eu queria perguntar aqui agora pro Ângelo e pro Pedro, né, a questão aí a respeito do que eles acham sobre um investimento maior, não só em Olimpíadas, que a gente vê que tem um retorno muito grande, como também um investimento maior em museus, que infelizmente estão muito fora de moda, né? Museus científicos, museus de arte, tudo mais. Bom, eu acho que a questão de investimentos, né, que nós temos hoje, você falou em museu aqui, me lembrou do Museu de Oceanografia aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Oh, damn. É isso aí, galera. Estamos ao vivaço, deu mais uma caidinha, mas estamos aí. Tá ótimo, maravilhoso. Bom, quando a gente fala em investimentos, né, na ciência, na educação, geralmente esses investimentos eles são públicos, né? Ou seja, as universidades, a sua grande maioria são universidades públicas, né, estaduais, federais e tudo mais. E eu acho que para ampliação desses investimentos a gente precisa pensar e de repente inclusive olhar para fora, ver como é que funciona lá fora, que seria uma espécie de investimento, né, privado, né, as universidades ganhassem mais autonomia, por exemplo, para entender que existe mercado dentro do desenvolvimento de ciência e de tecnologia, aliado a indústrias, aliado a universidades, aliados a grandes empresas, né? E eu acho que a pandemia também veio para mostrar isso, né? A gente tem desenvolvimento de ventiladores por pesquisadores brasileiros, né, da USP, e outras tecnologias também da UTI, para a UTI, né, que tem ajudado bastante. Caiu. Oh, deu uma caidinha. Deu uma caidinha, mas estamos aí. Voltei. E aí a gente fica pensando, né? Imagina se a gente tivesse uma maior abertura, um sistema mais organizado a nível de produção de conhecimento, aliado à indústria, e a gente mesmo, né, fosse autossuficiente na produção, em todas as etapas de produção, né, do desenvolvimento de pesquisa, no desenvolvimento na produção dessa tecnologia, né, seja ela produzida pela indústria, enfim, né? Ou seja, a ciência, a pesquisa científica, o desenvolvimento científico dentro da cadeia, né, produtiva do Brasil, né, desenvolvendo tecnologia localmente, né, resolvendo os próprios problemas dentro do próprio país. Um exemplo clássico que a gente tem também, né, infelizmente vou falar de novo da vacina, da pandemia, né, os IFAs a gente recebe de fora, da China, né, que é basicamente hoje a fábrica do mundo, né, tudo é fabricado na China hoje. E, né, o insumo farmacêutico, ele vem importado para a gente produzir as nossas vacinas. E aí eu fico pensando, caramba, se a gente tivesse um investimento, né, exatamente, cara. Essa questão, se a gente não precisasse depender de vários países do ponto de vista não só tecnológico, nós, como já como de vários pontos de vista, né?
Sim. Se a gente Deixar pudesse de ser ser independente do ponto de vista de produção de tecnologia, do ponto de produção de vacinas. E isso muitas pessoas não entendem, infelizmente, de que a gente investir em educação não é só investir em pessoas se formando na faculdade, né? Ou em ciência nova, mas é a gente ser independente e isso, consequentemente, cara, fazer com que projete uma economia absurda para daqui a uns anos. Entendeu? Porque se o Brasil quer ser uma economia top 3, quer ser uma economia top 2, ele tem que investir em ciência. Isso já foi muito falado em vários países, entendeu? Isso não é novidade para ninguém, só que o Brasil ainda muitas vezes vira o rosto, mas isso é inegável. Você investir 20, 30 anos em ciência, tecnologia e pesquisa te ajuda muito nas chances da sua economia virar uma economia ali de ponta. Eu acho que um exemplo clássico que a gente tem nisso, né, nesse investimento pesado e de recuperação, eu acho que é o Japão, né? O Japão foi destruído na Segunda Guerra Mundial e eu acho que, sei lá, 50 anos investindo pesado em educação. Pois é, ele conseguiu não só se reconstruir, né, como ainda fazer uma projeção gigantesca, né, para isso. Voltou ao topo. Né, uma recuperação sensacional. Pautado em quê? Pautado em educação, em desenvolvimento científico, né? E isso é uma coisa que a gente precisa pensar para o Brasil, né? Parar de pensar apenas que o Brasil é apenas um grande celeiro para o agronegócio, né? De commodities. A gente ainda vive meio que século XIX nesse sentido, né? Os maiores números do Brasil são ainda para vender soja. O Brasil vende soja para ração para a China. A China compra soja do Brasil, né, basicamente para fazer ração para a produção. Pois é, e isso é muito complicado, porque a gente exporta muita matéria-prima, porém a gente importa tecnologia, a gente importa grande parte, eu não sei a porcentagem, aqui não vou falar um número só por... Mas é essa questão, né? E agora eu queria perguntar para o Pedro Harter, o que ele acha aí a respeito dessa questão de a gente falando aqui como divulgador científico, né? Mas para quem está vendo essa live e não é um governante, e não quer ajudar a gente dando dinheiro ou com os projetos, que seria sensacional, né? Como que um leigo pode ajudar a ciência brasileira e pode promover e fortalecer a ciência brasileira? Inclusive, se você já está vendo essa live, muito obrigado. Você já está fortalecendo, por mais que pareça um passinho de formiga, você já está ajudando a fortalecer a ciência brasileira só de se interessar, né? E sensacional, né? E já agradecer a todo mundo que comentou. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, né? Inclusive a pergunta do Alicinho lá sobre as vacinas, que é muito polêmica. Mas quero perguntar aí a minha opinião, vou falar rapidinho, a minha opinião sobre isso é que não, você tem que vacinar todo mundo seguindo a vez. Tem dessa de o velho da van quer vacinar todo mundo antes? Não vai vacinar. Então, o que o Guizani acabou de falar sobre a gente como divulgador, o divulgador ele está produzindo o conteúdo, a gente está aqui do lado de cada tela, gravando, fazendo, contando, explicando, montando, fazendo. A gente produz todo o universo de conteúdo, a gente como conjunto de divulgadores científicos, e você que consome, você é um defensor da ciência, você é uma pessoa que luta pela ciência, a gente também mas você, assim, se a gente é o divulgador, você é o que ajuda, você defende ela junto com a gente dá as armas e você vai lá e ajuda a proteger, ajuda a lutar com a ciência. Então é isso, assim, você, amigo, colega, parente, conhecido,
sempre que você vê, aquilo que eu falei, assim, sempre que você vê alguém falando alguma coisa que você sabe que está errado, que é cientificamente errado, que é uma negação da ciência, você, assim, não precisa chegar lá na violência e falar assim, ô, seu burro, você está errado. Não, você vai lá e manda, seja discreto, pega um link do YouTube e só manda para ele e fala assim, ó, que legal isso daqui, que bonito que eu achei, ó, que divertido. Dá uma olhada, dá uma conferida. Olha esse outro negócio aqui, olha esses caras aqui falando desse negócio aqui sei lá, de física, de biologia, de ciência. Então você não precisa, você como pessoa que consome a divulgação científica, você pode sempre ajudar assim, não necessariamente indo lá, produzindo conteúdo, produza, também é sempre bom, quanto mais conteúdo a gente tiver, gente produzindo, mais coisa a gente vai ter, e melhor vai ser essa integração nacional, mas pega, é só mandar, assim, vi um vídeo legal, vou mandar para alguém que me lembra disso, ouvi alguém falando alguma coisa, vou chegar nela, vou tentar conversar, explicar, falar, mostrar pequenos, os né? meios que... Deu uma cortada, né? Alô? Voltou? Oi, são passos pequenos, né? Às vezes, aquela coisa de defender a ciência não é necessariamente você fazer algo heróico e extremo, mas só o fato de você incentivar quem produz, quem divulga a ciência, né? Às vezes coisas pequenas, né? Mas ajudar a incentivar, assistir a nossa live aqui, que já está ajudando muito, né? Ajudar um pesquisador, incentivar ele e incentivar pessoas que querem seguir carreira acadêmica, que querem seguir carreira científica, já é uma outra defesa da ciência. Defender o SUS, como a gente falou, né? Defender o SUS, defender tudo que é público, e eu acho que é esse o caminho da gente, como defensores da ciência acima de tudo, antes de divulgador, antes de pesquisador, acima de tudo. Militante científico, é isso aí. É o que o Hugo aqui lembrou, que no meu ponto aqui, ó, o Hugo falou sobre ser militante científico. Militante científico. Que é a gente lutar, né, pelas instituições, por verba, ou seja, toda aquela problemática que a gente falou, né, muitas coisas estão longe de uma resolução, muitas vezes, porque grande parte, as grandes mudanças, igual a Ariane falou, geralmente as mais radicais, infelizmente, só estão por maneiras de gestão e política. Eles sim. Porém, a gente pode sim fazer a nossa parte, apesar de parecer pequena, e é necessário que a gente defender e estudar pesquisadores científicos, respeitar a ciência brasileira, né, divulgar notícias de coisas brasileiras que saem. Isso já são grandes passos. Parece um grande passo. E também lutar e defender as instituições públicas de ciência, de pesquisa e todo esse universo. Assim, não adianta eu falar assim, na universidade pública só fazem isso, só fazem baderna, só fazem bagunça, e lá ninguém produz nada. Não, você sabe, a gente está aqui, nós três viemos de universidades públicas desse ensino superior público, e a gente está aqui mostrando que não, a ciência, ela ocorre nesses locais exatamente. Não adianta eu atacar isso, eu querer, que legal, eu vejo o canal de divulgação científica, gosto de física, e tô lá xingando a universidade, falando que a universidade não serve para nada, apoiando. Então a gente também tem que dar esse apoio nosso, assim. Quando alguém for falar assim, a universidade pública não serve para nada. Não, você fala assim, tá lá, ela serve para isso, para isso, para isso. A gente produz conteúdo, a gente faz esse tipo de coisa, a gente tem lá. Então, faz parte também, não assim só defender a ciência pela ciência, mas defender a ciência por quem produz ela também. E a gente, como pessoas da universidade, pessoas do ensino, a gente também, quando as pessoas atacam essas instituições, a gente também é atacado, tanto como cientista, como divulgador científico, como defensor da ciência. Exatamente. Eu acho que a gente tem que usar as mesmas armas, né? A gente tem que ocupar os mesmos espaços que muitas vezes as pessoas ocupam para disseminar informações erradas, né? Para justamente denegrir imagens de universidades, de institutos de pesquisas sérios. E a gente tem que usar esses mesmos mecanismos, né? Por exemplo, a gente sabe que o WhatsApp, no Brasil, ele é o rei do espalhamento de fake news, né? De maneira geral, de informações científicas. Então, vamos usar a mesma ferramenta, né? Vamos passar aí, fazer uma lista de transmissão só para divulgar notícias boas, né? De grandes pesquisas que estão sendo feitas, que estão sendo desenvolvidas, né?
pô, a gente teve um grande fruto aí de uma boa pesquisa, um apontamento legal, espalha essa informação, né, pelos mesmos meios que muitas vezes chegam essas próprias fake news, né? E eu acho que vocês falaram uma coisa assim sensacional, né, que é divulgar os nomes, quem são esses divulgadores. Ó, a informação desse cara é quente, ele é um divulgador científico, ele tem essa responsabilidade, ele tem esse caráter, né, científico de dar a informação correta. Então ele é referência, vamos referenciar esse divulgador científico. Eu acho que isso é fundamental. E é isso aí. Inclusive tem grandes nomes da ciência também que a gente precisa valorizar, né? Eu vou falar aqui rapidamente alguns nomes, né? De pessoas vivas, tá? Que é outra coisa que a gente tem que quebrar o paradigma também de que cientista é só cientista morto, pelo amor de Deus. Não, pois gente. É, né? Pois é, a gente tem grandes nomes da ciência que muitas vezes a gente estuda na escola, né? Que são aí grandes cientistas do século XIX, do início do século XX, mas a gente precisa valorizar os cientistas que estão hoje atuando, inclusive militando, né, como cientistas e tal, que é importante. Fale ali sua lista, Ghisone, por favor. Cara, eu vou falar aqui rapidamente, né, os nomes que a respeito aqui é... Eita, caiu. A internet hoje ela está malvada conosco, né? Está. Acho que o Ghisone teve um probleminha técnico. Eu apareci. Vim de backup aqui. Então, pronto, o Ghisone voltou, vou colocar ele de novo. Eu ia falar a lista, mas o Ghisone vai voltar aqui. Cara, eu cliquei na aba em fechar. Mano. Acontece. Eu fui dar uma alt-tab e fechei. Mas eu queria falar alguns nomes aqui que eu tive contato ao longo, né, da minha vivência, também são muito, muito famosos, tem que ficar mais famosos ainda. Então, a física Márcia Barbosa, que é uma grande militante não só científica, mas também por mulheres dentro das ciências exatas. E ela é premiadíssima pela pesquisa dela também, então é uma pesquisadora excelente, sensacional, tá? A Márcia Barbosa. Aí temos a Rita de Cássia dos Anjos também, mais uma mulher cientista sensacional da astrofísica, fez doutorado em Harvard, tem assim um currículo invejável, né? E a Kaori teve contato com ela, conheceu ela é sensacional pelo que ela falou. Nossa. O Ricardo Galvão foi o diretor do INPE. O que é esse homem? Grande, né? Ricardo Galvão. É o cara. O cara, assim, recebeu vários prêmios, né? E é um atuante e luta pela pesquisa científica, pela ciência científica, sem dúvida alguma. Aí tem alguns nomes aqui também, né? Jorge Cardoso, que é o Jorjão que eu conheci, essa figura aí, que foi orientando do Penrose, um nome muito forte na pesquisa também de astrofísica. Constantino de Sales, Carlo Paz de Araújo, que patenteou muita coisa bacana, né? Inclusive o FRAM, que é uma memória muito importante. A Júlia Fernandes de Mello, também na parte de astrofísica. Jaqueline de Jesus e Esther Sabino foram as pessoas que decodificaram o genoma do coronavírus. Tá? Mulheres sensacionais. O Ado Jório, que é um nome fortíssimo no grafeno. O grafeno, que é um assunto muito quente, tem um brasileiro que foi orientando pelos dos principais nomes do grafeno, que é o Ado Jório, e é brasileiro. O André Koch Assis, um nome também muito falado na Unicamp a respeito de mecânica relacional. O Hugo, inclusive, aí, trabalhou com isso. E é outro cientista sensacional. E a gente já encaminhando aqui para o final da live, né? Queria que pedir se vocês já tiverem mais algum nome para acrescentar, né? E mandar a mensagem que vocês quiserem mandar para o público que está assistindo aí sobre divulgação científica, sobre ciência no geral. Começar aí primeiro com o Ângelo, nosso convidado, né? Por favor.
Bom, temos alguns nomes aí, alguns inclusive de destaque atualmente por conta da pandemia, né? A gente tem aí o Miguel Nicoleles, né, da área aí da neurociência. Na neurociência também a gente tem Suzana Herculano Rosel, que inclusive discutiu e continua discutindo ainda até hoje, eu acredito, toda essa problemática de transformar o cientista em profissão, né, aqui no Brasil. A gente tem a Maiana Zatz, geneticista, um trabalho importantíssimo que a gente tem aqui no Brasil. A gente pode citar também Natália Pasternak, né, que aí está sempre fazendo a divulgação científica em grandes jornais, em televisão, né, sendo de maneira muito incisiva, inclusive sensacional, nas questões sanitárias da Covid-19, e eu acho que são grandes nomes que trabalham para pesquisa científica, principalmente, eu acho que uma grande característica são cientistas que muitos deles estudaram fora do Brasil e fizeram questão de voltar no Brasil e lutar por financiamento, por desenvolvimento de pesquisa científica no Brasil, que não é fácil. Então, o mérito desses cientistas é maior ainda, né? É sensacional o trabalho de todos eles. Cara, eu acho que é sempre importante a gente falar, porque não cabe só dos governantes a gente falar aí sobre, mas também que cada um pode fazer pela ciência. A gente precisa mudar socialmente, né, essa visão. E uma das maneiras, então, só recapitulando, é a gente incentivar, assim, as feiras, as exposições, né, lutar por bibliotecas, por espaços de divulgação científica, né, que são bibliotecas, museus, enfim, né, tudo que traga ciência ao conhecimento, e nesses momentos de pandemia, que são cada vez menos acessíveis, então a gente poder consumir mais conteúdo, indicar mais conteúdo, e se não der para fazer nada disso, pelo menos não compartilhe fake news, gente, por favor, já está fazendo assim o dever de casa sensacional, não compartilhar fake news, falar para o amiguinho não compartilhar e tudo mais. Importantíssimo, fundamental. E eu acho que é isso. Então, seja um defensor científico, né, mesmo se você não pudesse ser um divulgador científico, né, e lute pela ciência, que a ciência luta por você, pode ter certeza. A gente luta para que você tenha esse acesso a conhecimento e tudo mais. Gostaria de agradecer muitíssimo aqui a presença do Ângelo, do canal Ângelo Branco. Falar para vocês se inscreverem no canal dele, se vocês ainda não estão inscritos. Né? Agradecer a todo mundo né, que participou, que comentou, que enviou comentários, que fortalece os dois canais, que fortalece o Ciência em Si, que fortalece o Ângelo Branco, que estão aqui quase 10 da noite, numa quinta-feira, sendo que poderiam estar fazendo outras coisas, estão apoiando a gente. Então, para vocês, muito obrigado. Muito obrigado, Ângelo, pela parceria sensacional. Sensacional mesmo, indescritível. Pô, eu que agradeço. Pô, eu que agradeço muito. É um prazer enorme, certo, estar aqui com Ciência em Si, com vocês. Comentários muito legais. Eu tinha que cair logo, né? E é isso, eu acho que a gente precisa sempre estar lutando, estar militando, estar agindo em prol da educação, em prol da ciência, né? A gente precisa divulgar boa ciência, divulgar boa educação. A gente precisa se unir, porque é a educação e a ciência que vão ajudar bastante a melhorar a qualidade de vida da gente, a qualidade de vida do nosso povo, a qualidade de vida do Brasil. Então vamos divulgar a ciência sempre. E é isso aí, galera. Mais uma vez agradecendo a todo mundo que ficou até aqui. E, enfim, a gente vai deixar depois nas descrições todos os perfis que a gente indicou de ciência,
e tudo mais, para vocês seguirem também, para poder ter esse vínculo, né? Se quiserem chamar a gente no Instagram, se quiserem chamar o Ângelo no Instagram, aí o arroba dele é o arroba Ângelo Branco, né? Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo. E é isso aí, sempre um prazer estar aqui fazendo live, falando sobre ciência, sobre pesquisa. Mais uma vez, muito obrigado ao Pedro, claro, por estar junto aqui, né? Integrando. Salve, Pedro! Presente aqui. A internet tá meio ruim, tá falando um pouco hoje, mas é por causa disso. Toda vez que eu olho, eu tô sempre de olho ali na minha internet que ela cai. Aí eu fico só sorrindo porque ela vai cair. Mas é isso, estou aqui, adorei o papo. O Ângelo, fenomenal, é sempre bom manter bem esse contato tanto com alguém de outra região, de outra área, de outro tudo, assim, porque não adianta também a gente igual... É uma coisa que a gente tem que criticar na ciência também, não dá para ficar todo mundo fechadinho sempre na mesma bolha, né? A gente conversar com uma pessoa diferente, dialogar, trazer esse papo para gente. O Ângelo para cá, a gente para lá. É isso, assim, fenomenal. Espero muito que saia outra live, outros trabalhos, outras coisas junto com o Ângelo, com outros divulgadores, com outras pessoas, até com nossos seguidores às vezes, né? Então é isso. Espero bem isso, uma próxima live, uma próxima tudo. É isso, agradecer muito e nos vemos logo, hein? Com certeza. É isso aí. Valeu. É isso aí, então. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Um grande obrigado. E é isso aí. Vemos você na próxima live. Siga a gente e defenda a ciência brasileira, hein?